mais uma meditação na Palavra de Deus, em Salmos 23, na nossa jornada para a casa do Pai, nossa jornada ao Éden, de volta à casa do Pai. Salmos 23, versículo 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 1 e versículo 2 apenas. Nesta condução desse pastor com seu rebanho de ovelhas, para levá-los até um lugar seguro, até a casa do Pai, até o regresso ao jardim do Éden, eu me lembro da nossa viagem, da minha família, dos meus irmãos, 6 irmãos, e minha mãe de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, de uma cidade muito pobre, pequena, pobre, e as pessoas ali viviam, sabe, se embriagando, não tinha futuro, não tinha expectativa de vida. A minha mãe, nossa mãe, disse: eu não quero que meus filhos cresçam nesse ambiente, nessa cidade. Eu quero o melhor para os meus filhos. Então, meu irmão veio antes para São Paulo e foi trabalhando. E ali um dia ele disse assim: mãe, pode vir que eu já preparei o lugar. Interessante, né? Parece até João 14, que Jesus disse: eu vou, fiquem aqui, filhos, irmãos, que eu vou à casa do Pai e vou preparar lugar, e quando eu preparar eu voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele disse: mãe, pode trazer os irmãos que eu já preparei uma casa aqui em São Paulo. E nossos olhos ficaram brilhando de alegria, de felicidade. Vamos sair desse lugar pobre, desse lugar, e vamos embora para um lugar de riqueza, de lugar, uma cidade grande, nós vamos prosperar. E nós fomos ali um dia, então, da nossa partida, minha mãe eufórica para trazer os filhos para cá, e meu pai nos colocou numa caminhonete, os pequenos na boleia com minha mãe e meu pai, e eu com 14 anos, mas os meus filhos, meus irmãos mais maiorzinhos comigo na carroceria, muita chuva, muita lama, aquela dificuldade para sair do sítio até chegar na cidade para pegar o ônibus para Belo Horizonte e depois para São Paulo. Foi uma viagem terrível, mas nós tínhamos uma esperança. Nós tínhamos uma esperança de chegar num lugar que era maravilhoso, que nosso irmão tinha preparado para nós. E nós chegamos em Belo Horizonte, nem dormimos naquele ônibus, com fome, fomos na rodoviária ali mesmo, nós tomamos uma sopa, isso em 1969, uma sopa na rodoviária, depois tomamos o ônibus e partimos para São Paulo. Quando nós chegamos aqui, que decepção! Era uma casa lá. Nós vivíamos numa casa na fazenda, na sede, era uma casa com muitos cômodos, tinha, não sei, mais de 7 cômodos, casa grande, liberdade, frutas no pomar, e nós chegamos aqui, aquela casa tão pequena, era quarto, sala e cozinha, e um banheiro do lado de fora, um chão de vermelhão, sabe, muito frio, que decepção, sabe? Meu irmão mais velho preparou uma casa tão pequena, tão singela, tão fria, mas não se compara com a casa que nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, o perfeito Filho de Deus, já preparou para nós e vai voltar para nos levar, não nessa viagem sofrível que nós tivemos, mas nós chegaremos no lugar que Ele preparou, um lugar de delícias, um lugar maravilhoso. Mas enquanto isso nós estamos aqui nos preparando para esse dia, e o Salmo 23 fala muito bem sobre isso, sobre essa viagem que Ele está nos conduzindo
para esse local. Salmos 23, versículo 2. Tem duas coisas aqui que nos chama, que é um propósito dele nesse versículo 2. Fala de uns pastos verdejantes e águas tranquilas, águas de descanso. Pastos verdejantes. Então ele diz: ovelhas, filhos, eu vou levar vocês para pastos verdejantes. O que é este pastos verdejantes? O que Jesus nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina com este pasto verdejante? Este pasto verdejante é uma vegetação nova, é uma vida nova, é algo novo. E Jesus está dizendo: eu tiro vocês desse lugar de trevas, desse lugar de escuridão, esse lugar de sofrimento, eu compro vocês, eu salvo vocês, e agora eu vou conduzir vocês. Sabe, o Espírito Santo nos conduz agora, em primeiro lugar, a um pasto verdejante, de grama nova, de grama verde. Significa uma vida nova. Deus nos quer levar, em primeiro lugar, a uma vida nova. É o que minha mãe, que meu irmão mais velho tentou fazer conosco, com os irmãos mais novos, tirar daquela cidade terrível, pobre, sabe, que não tinha nada, e nos levar para um lugar bom. E Jesus quer nos dar coisas novas. Jesus quer dar coisas novas para você. Não sei como é que está a tua vida. Não sei qual a tristeza que abate a tua alma. Não sei qual a situação de tristeza, de angústia, que mesmo numa época de pandemia desta está cometida a tua alma, o teu coração. Mas Jesus quer nos dar coisas novas. Ele faz novas todas as coisas. Ele é poderoso, Ele é amoroso para nos dar essas coisas novas. Isaías 43, versículo 1, é um texto maravilhoso. Diz: agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha que coisa. Deus nos cria, Deus criou Jacó e diz que, ó Jacó, eu te criei e te formou, e aquele que formou de Jacó a Israel. Isso que Deus nos quer. Ele nos formou, Ele nos criou e quer nos formar em algo maravilhoso. Ele pega pecadores e transforma pecadores em santos. Ele nos forma à imagem do teu Filho, de Jesus Cristo. Isso que Ele quer. Não temas, Ele diz. Eu te remi. Isaías 43, versículo 1. Eu te remi, eu te comprei. Então eu criei você, você era deste jeito, mas eu quero transformar, quero formar, colocar você numa forma conforme o caráter do meu Filho Jesus. E neste caráter do Filho Jesus é a nova vida, é a coisa grandiosa, é a coisa bonita, é o pasto verdejante que Ele quer nos dar. Diz a palavra de Deus, um texto que ele diz que não coloca vinho novo em odre velho. E não coloca-se também remendo novo em um tecido velho. Tem que ser transformado, tem que ser renovado. E Deus faz isto conosco. Deus fez isto conosco. Deus quer fazer isto com você. Transformar a tua vida velha em algo novo. Para você experimentar o novo de Deus. Esse então é o pasto, é o pasto verdejante, é a grama nova, é a nova vida. Outra coisa também que ele diz, né, que ele vai nos conduzir
não somente em pastos verdejantes, mas também para, junto de águas, águas tranquilas, águas de descanso. O que é essa água? O que representa essa água? É um símbolo bonito, maravilhoso, é um símbolo da própria palavra de Deus, é um símbolo desta palavra, a palavra de Deus. Ela é a água que nos lava, ela é a água que nos refrigera. A água é a promessa de Deus que nos encanta. Sabe, quando meu irmão preparou aqui, nos deu uma esperança, um ânimo, uma alegria. Mas a palavra de Deus, ela é Deus. A palavra dele são promessas infalíveis e maravilhosas. Então, nós temos que acreditar, crer na palavra do Senhor, na palavra de Jesus. E uma outra passagem também, falando dessa palavra, que é algo novo, que Deus nos conduz. Aquela mulher samaritana no Evangelho de João, do capítulo 4. Num certo momento daquele diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem te pede dar de beber, ele te daria água viva. Em outras coisas, Jesus está dizendo para aquela mulher: você está acostumada com essa água parada, com essa água de poço, a água que não tem vida. Sabe, você bebendo desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, do seu interior vai gerar uma fonte que vai jorrar água para toda a eternidade, para uma vida eterna. É isso que Deus nos conduz. É isso que esse pastor que nos comprou, que nos remiu, tirou a nossa dívida, está nos conduzindo até chegar na casa do Pai, mas antes de chegarmos lá ainda, Ele quer nos oferecer essas coisas gostosas através da ministração do Espírito Santo e através da palavra dele. E o Salmo 46 também, outra promessa que nos anima nessa caminhada, nessa jornada, que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, olha, presta atenção, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha que coisa, há um rio. Este rio é a palavra dele, a palavra de Deus que jorra, que está no meio dessa cidade, está no meio do povo dele. É a igreja que nós bebemos dessa água que jorra para toda a eternidade. Olha que jornada maravilhosa que Jesus nos propõe. Mas tem algo ainda que ele coloca nesse versículo 2. Diz assim: Ele me faz. Ele me faz. Então, é como se houvesse aqui dois tipos de ovelhas. Aquela ovelha obstinada que não fica onde ele manda, fica aqui. Sabe aquele filho obstinado? Você fica aqui, ele não fica. Faça isso, ele não faz. Tem esse tipo de ovelha. Então, mas ele é aquele que... Não, você vai. Sabe aquela criança no banco, na cadeirinha, no banco de trás do carro, que você está dirigindo a um destino e a criança chora e você não, você vai ficar aí nessa cadeirinha, porque é o melhor para você, é o certo, para você não se ferir, para você chegar bem nessa viagem. Então, aquele obstinado é aquele que não quer ficar na cadeirinha. Mas diz a palavra nesse verso 2, ele me faz. Fica aí, aguenta, porque você vai chegar lá. Então esse tipo de ovelha obstinada, né?
Então, aquela que também que está perdida. Eu não sei o caminho. Eu não sei o caminho para chegar onde é esse lugar de bênção, sabe? Esse pasto verdejante, eu não sei o caminho como chegar, mas ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se alimente de mim, eu vou te dar a vida. Eu sou o caminho, você não vai errar o caminho para chegar nesse lugar. Outro tipo de ovelha que é a bonita, é o mais gostoso de ser essa ovelha. Aquela ovelha submissa. Aquela ovelha como uma criança. Mesmo Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele diz assim, numa discussão com os seus discípulos, os discípulos perguntam quem é o maior no reino de Deus. Ele pega uma criança e traz para o meio dele e diz, se vocês não se converterem como esta criança e não só se tornarem como esta criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então, esse me faz é nós nos tornarmos como uma criança que descansa nos propósitos do Pai, uma criança que sabe que o Pai está planejando é o melhor para ela. Então eu me descanso nesse propósito, nessa viagem que Jesus está preparando para nós. Eu descanso, eu confio piamente, cegamente nos propósitos de Deus, como um filho, como uma criança. Sabe, mesmo nas dificuldades, o Pai, eu sei que o Pai está cuidando de mim. Uma criança não se preocupa com o que vai comer no dia seguinte. Ela sabe que os pais estão cuidando, que o Pai está cuidando. Ela não se preocupa com a segurança da casa, porque tem um Pai que cuida dela. Coisa bonita isso. E diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Ele nos conduzirá, ele vai nos conduzir a estes pastos verdejantes, esta água tranquila, essa palavra que sacia a nossa sede. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Jesus te conduzir. É muito gostoso. É um lugar de descanso. É um lugar de pastos verdejantes, de alimento para a alma. É muito confortável. Eu quero orar nesse momento. Deus amado e santo, eu oro agora, Senhor, para essa pessoa que está assistindo, que eu nem sei, não conheço, que está vivendo momentos de tristeza, de angústias. Ela pede algo novo, ela anseia por algo novo tanto tempo da sua vida. E ela não sabe onde está esse algo novo. Muitas vezes nós buscamos em coisas, em lugares, em objetos, o novo para a nossa alma. Mas o novo para a nossa alma está em Cristo Jesus, o perfeito Filho de Deus. Portanto, Pai, se houver alguém assistindo, que estiver com essa ansiedade na alma, desejando isto, toca agora, resgate-a para a glória, para o louvor do seu nome. E obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.